Bom dia. Romanos 1, vamos ler a partir do versículo 16. Livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro de judeus, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está falando que ele não tem vergonha do Evangelho. Ele não tem vergonha de ser crente, ele não tem vergonha de proclamar o Evangelho. Ele não tem vergonha de viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Por que ele não tem vergonha? Porque ele é consciente que o Evangelho é o poder de Deus. Às vezes a pessoa fala, o poder de Deus é o Evangelho, você encontra no Evangelho. O poder de Deus não é emoção, não. Ele é o Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você crê, você vive de acordo com o Evangelho. Você pratica a palavra de Deus. Isso é crer. Se você crê, então o Evangelho é a salvação para você. Eu creio, o Evangelho é a salvação para mim. Como que eu demonstro a minha crença? Praticando a palavra de Deus, vivendo de acordo com o Evangelho. Eu creio no Evangelho, eu pratico o Evangelho. Eu creio no Evangelho, eu vivo o Evangelho. Agora, falar que creia, não, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, mas viver de uma forma diferente, de uma maneira diferente, de uma maneira contrária à palavra de Deus, isso não é crer. Falar é uma coisa, mas nós devemos demonstrar com as nossas atitudes, nossos atos, nossas ações. O Evangelho é o poder de Deus. Está aqui. Para todo aquele que nele crê. Para a salvação de todo aquele que nele crê. Se eu creio, eu vivo o Evangelho, eu pratico o Evangelho, então eu vou obter a salvação, que é a promessa de Deus. Eu vejo pessoas falando no Evangelho, eu sou cristãs, mas muitas eu conheço que têm vergonha. Tem vergonha, sim, declaradamente tem vergonha do Evangelho. Eu conheço pessoas que não têm coragem de declarar no trabalho, ou no meio dos amigos, onde quer que seja, declarar que são discípulos de Jesus. Consequentemente, não são, porque se fosse, não teria vergonha. Assumiria, não, eu sou cristão, eu sou cristã. Eu sou seguidor de Jesus. Estou falando seguidor de Jesus, não de uma denominação. Felizmente, eu vejo pessoas que me perguntam, falam, não, você é crente? Ah, não, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Graça, eu sou da Presbiteriana, eu sou dessa ou daquela. Não tem que ser. Nós temos que ser de Jesus. Jesus é o Evangelho. É dele que nós temos que ser. E se nós cremos, nós praticamos, nós vivemos a sua palavra, então nós obtemos salvação. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeu, assim como do grego. Todo aquele que nele crê, não importa a religião, eu sigo essa ou aquela, não. Se você crê, você pratica, você vive o Evangelho. Pronto, você é salvo.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. As pessoas ficam questionando, a justiça de Deus, cadê, não sei o quê. Ela está no Evangelho. Você quer saber como Deus age? Quer conhecer o juízo de Deus, a justiça de Deus? Quer conhecer o amor, a misericórdia de Deus? Está no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A justiça de Deus você vê pela fé. As pessoas ficam, não, é a justiça de Deus, a justiça de Deus. Eu não vejo a justiça de Deus manifestar na minha vida, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A justiça de Deus é pela fé. É o que está escrito. O Senhor falou, vai acontecer. Mas não vejo como acontecer, não tem que ver nada. Você está na palavra, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus se lhes manifestou. Eu vejo as pessoas falar, não, a ira de Deus, a ira de Deus. A maioria não conhece a ira de Deus. Eu vejo filmes, vejo história, vejo pregações, todo mundo falando sobre a ira de Deus. Só que não é a ira de Deus, não é a verdade. Acontece uma catástrofe ali, a ira de Deus. Houve um tsunami, houve um terremoto, um maremoto, sei lá. Não, a ira de Deus manifestando sobre aquele povo. E não é assim. A ira de Deus se manifesta constantemente, nós estamos vendo, só que não conhecemos, não percebemos. Pela nossa ignorância, pelo nosso analfabetismo bíblico, nós não estamos reconhecendo, não estamos identificando, mas a ira de Deus está constantemente. Nós temos que entender que Deus, desde o início, Ele criou tudo para nós. Tudo é criação dele. E temos que entender que o mundo, assim como a máquina, Deus o construiu, mas não construiu e abandonou, não. Se tivesse abandonado, já tinha arrebentado, caído, tudo. Mas é uma máquina, ela tem que estar em constante manutenção. Assim como você tem que manter um carro, você tem que estar organizando, limpando, colocando óleo, colocando combustível, água, trocando peça, enfim. Com qualquer uma máquina, o mundo. E quem cuida de tudo é o Senhor. Ele não só fez e abandonou, não. Ele mantém. Então, o que é que ocorre? Este mundo, criado por Deus, ele mostrou tudo. Algumas pessoas, a própria ciência, tenta rejeitar a ideia de que o Senhor é o construtor de tudo. Criam teorias malucas, como a teoria lá do Homo sapiens. O homem veio do macaco. É interessante, se o homem veio do macaco, por que os macacos ainda não continuam virando seres humanos? Por que parou? Então só foi uma determinada época, né, que os macacos vinham até se progredir, até transformar no ser humano, depois acabou. Coisa totalmente ilógica. Uma teoria que não, apesar das pessoas estudarem tanto, se tornam cegas. Até a mesma forma a teoria
lá do Big Bang, que através de uma explosão, tudo caiu no lugar. Imagina você explodir uma coisa. Claro, cai tudo desorganizado, mas eles querem justificar que através dessa explosão aconteceu isso. Olha, ficou lá água salgada ali, que é o mar, os oceanos, água doce ali, água doce embaixo da terra, as plantas, os animais, as aves, os peixes, enfim, o ser humano, tudo. As coisas lógicas e não tem condição de sustentar. É óbvio, que tudo foi criado por um ser, que existe um ser superior. Tudo isso fez e formou, e nós sabemos que este é Deus, é o Senhor. Ele tudo criou. Mas as pessoas rejeitam isso, rejeitam Deus, não quer saber e acham que são sábios. Mas esses são imperdoáveis. A Bíblia não fala que são imperdoáveis. Esses que preferem rejeitar Deus como Criador, como Senhor. Conclusão, estas pessoas enfrentam constantemente a ira de Deus. Como? Nós vamos ver. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Como justificar o nascimento de uma árvore? Como que aquilo surgiu atrás de uma explosão? Sabe, vem ali de uma semente, brota, nasce, cresce, dá fruto. Do fruto vem a semente cai no vento e torna a nascer. Como justificar as árvores, as aves, a diversidade das plantas, flora, da fauna? Como? Atrás de uma explosão? Não, existe um Criador, tudo ali. Então, quando nós entendemos de rejeitar, falar que isso não é de Deus, que não existe Deus, ou que existe um Deus, mas um Deus diferente, um Deus que tolera, que aceita tudo, ou quando rejeitamos o nosso Deus mesmo e entendemos de fazer uma porcaria qualquer de uma imagem, falando que aquilo ali é um Deus e dando poder, nós estamos mostrando que nós somos tolos, cegos, surdos, pecadores. Somos ignorantes, ao ponto de nós pegarmos ali com massa, com barro, com gesso, com ferro, sei lá, com material, com ouro, faz uma imagem qualquer e fala, não, isso aqui é um Deus. Rejeita o Deus Criador. O Deus que criou o ser humano falou, olha, eu vou criar você de maneira individual. Nós somos seres individuais. Prova tal que não sei quantos bilhões de pessoas existem no mundo, não existe uma que tem o mesmo DNA, não existe uma que tem a mesma impressão digital. A íris. Então, como a Bíblia está dizendo, essas pessoas são indesculpáveis. O que quer dizer isso? São pessoas, como está lá no Salmo, Deus coloca no lugar escorregadio, porque elas já estão enfrentando a ira de Deus, porque Deus permite que elas continuem cada vez mais aprofundando na apostasia, nos erros, para que sejam dignos, merecedores do inferno. O inferno, que é criação de Deus. Todo mundo fala inferno é criação do diabo, não. Tudo, absolutamente tudo é criação de Deus. Deus criou tudo, inclusive o inferno. O inferno é lugar de prisão, da cadeia, do castigo do diabo e de todos desobedientes. Todos aqueles que não vivem de acordo com a palavra de Deus.
todos aqueles que não vivem pela fé, todos aqueles que não são justos, os que não crêem no Senhor. Versículo 21. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam as graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Com os que não glorificam a Deus como deve, como Senhor, como Criador, como nosso Pai, como o Senhor dos Senhores. Não glorificam, mas endurece o coração e faz o que não deve. Comete todo tipo de erro, todo tipo de pecado, todo tipo de falhas. E acha que não existe Deus. Se existe Deus, não está preocupado com isso. Ah, Deus é um ser da mitologia. Ou prefere acreditar nessas coisas. Aí, esses são indesculpáveis. Versículo 22 diz: e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaro, de quadrúpedes e de répteis. Trocaram. Se acham sábios, se acham inteligentes, mas são tolos, são loucos. Abandonam o Senhor, eles criam de vez, ao contrário de acreditar o poder a Deus, eles querem acreditar um pedaço de gesso, um pedaço de madeira, um barro, qualquer coisa, um santo, uma santa, como se pudesse fazer alguma coisa, como algo que nós fazemos com as nossas mãos. Se eu faço alguma coisa com as minhas mãos, eu sou o criador, aquilo ali é uma criatura minha que eu fiz. As pessoas fazem isso e mesmo assim querem o contrário. Elas criam uma porcaria de uma imagem qualquer e se ajoelha diante daquilo, venera aquilo como se fosse um Deus ou uma santa. Não, nós temos que adorar a Deus. Nós somos criatura, Ele é o Criador, Ele nos criou. A Ele que nós rendemos graças. Só existe um Deus, o resto é balela. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que compreender isso. Senão vão padecer. Vão padecer por toda a eternidade. Senão vão sofrer. Vão sofrer por toda a eternidade. Ah, deuses. Tem tantos deuses. Tem lugares que transformam um animal em deuses. Um boi, uma vaca, num deus. São indesculpáveis. O que acontece? Versículo 24. Por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Eles acham que estão fazendo alguma coisa. Hoje, o sexo está uma coisa banalizada. Hoje, já estão jovens ainda, digo, adolescentes, envolvendo todo tipo de prática sexual. E muitas vezes contrária realmente à natureza humana. Hoje, tanto homem quanto mulheres, existe orgias, casais realmente casados, tem um tal de prática de uma tal de swings, uma indecência, uma imoralidade.
marido traindo as esposas, esposa traindo maridos, isso com amigos, com conhecidos. Fazendo sexo com animais, com objetos. As lojas especializadas em vender todo tipo de objetos e adorno para a prática sexual. Ah, pastor, mas Deus está vendo, Deus não vai proibir? Não, claro que não. Deus dá condição para essas pessoas continuarem cada vez mais se aprofundando. É aí que se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus está se manifestando nessas pessoas, dando condições que ela continue no pecado, que o desejo do coração deles é esse. Então, que vai aprofunde no pecado, para que seja digno realmente de ir para o inferno, padecer por toda a eternidade. Elas estão recebendo a ira de Deus. E as pessoas ficam, não, a ira de Deus vai vir lá do céu, vai cair, vai acontecer isso, aquilo. Não, no final dos tempos, da volta de Jesus, vai acontecer tudo isso. Mas não é a ira de Deus, não. Vamos separar as coisas. Imoralidade sexual que nós vemos hoje, isso é a ira de Deus. Versículo 25. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Prefere viver uma mentira. Prefere adorar objetos e seres criados em lugar do Criador. Hoje adoram todo tipo de objeto. Até no meio do evangelho, no meio do povo diz que é evangelho, estão adorando tudo, estão adorando toalha, adoram lenço, adoram pano, sabonete, sal, rosa, palito, água, adoram um monte de coisa. Tem que adorar somente um Senhor. Adoram pessoas, adoram padres, pastores, mas não adoram a Deus. Mas não adoram a Deus. Vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Versículo 26. E por esta razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deus entregou. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O que hoje nós vemos de mulheres homossexuais. Pastor, mas por que isso? É a ira de Deus está sobre elas. Porque a Bíblia condena, Deus condena de forma muito clara o homossexualismo. A Bíblia fala que os homossexuais não herdarão o reino do céu. Aí essas pessoas têm esse desejo, Deus permite que se inflama isso, exatamente para ir para a condenação, para o sofrimento, para a morte eterna. Assim como Deus permitiu que Faraó se levantasse, negasse a saída do povo de Moisés com o povo, para depois o destruí-lo, da mesma forma. O povo está caminhando para a destruição e não sabe que estão debaixo da ira de Deus. Mulheres que se relacionam hoje com mulheres e acham que são alguma coisa. Hoje você vê mulheres deformando o corpo para tentar parecerem homens. Deformando o corpo que Deus nos deu. Deus nos formou, Deus nos criou. Deus permite a ira de Deus. Essas pessoas já estão recebendo a ira de Deus. Versículo 27. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sexual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens,
e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Nunca se viu falar em tanto homossexualismo como agora. É normal, quase que é uma aberração hoje ser heterossexual. Não pode ser hétero. O homossexualista dominando. Ah, pastor, mas por que isso? É anormal? Não, é a ira de Deus, está previsto. Deus permite exatamente para que estas pessoas recebam a condenação eterna. Eles já estão debaixo da ira de Deus. Ah, não parece, eles estão bem, meu filho. Tem uma vida a ser vivida. E essa eles perderam. Eles escolheram a morte. Ah, por que Deus permitiu? Porque já tinha esse mau desejo no coração deles. Homem com homem, mulheres com mulheres. Tudo contrário à natureza humana, tudo contrário àquilo que Deus criou, formou. Não foi para isso. Então Deus permite. Isso é a ira de Deus. A ira de Deus não é você ver uma explosão, a lua vai cair, o céu. Não, isso não é a ira de Deus, não. Isso só acontecerá de juízo. E não é a ira de Deus, não. Ah, não, porque aconteceu não sei o que lá no Haiti, ou lá na África, ou em qualquer país, a ira de Deus. Não, não é a ira de Deus, não. É coisa natural que acontece. A ira de Deus se manifesta no pecado, assim. Deus permite. Versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Como rejeitaram a Deus, Deus entregou. Não deixa eles fazerem tudo aquilo que é reprovável. É homossexualismo, é roubalheira, é desonestidade, é adultério, traições, maldade. Deus entregou. É a ira de Deus. Eles estão recebendo a ira de Deus. É assim que funciona. É assim que manifesta a ira de Deus. Ah, nós vemos pessoas ali que não tem jeito, ele só vive ali numa prática de um erro, de um pecado, não quer abandonar hipótese alguma. Está sofrendo a ira de Deus. Ele vai ficar ali, naquela posição. Até quando o rei vai padecer por toda a eternidade. Porque estão rejeitando a Deus, rejeitaram o conhecimento, rejeitaram a verdade do Senhor. É por esse motivo. Então temos que conhecer a ira de Deus. Então essas pessoas que têm esse coração duro, que já têm esse coração maldoso, essas pessoas que rejeitaram o Senhor, elas não sabem, mas estão debaixo da ira de Deus. O versículo 29 diz assim: então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos,
não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, o erro, apoia quem está no erro, acha que está certo, defende o erro. Estão mortas. Estão mortas e são pessoas indesculpáveis. Ah, mas eu não conheço a Deus. Conheço, basta você olhar o ar, o oxigênio, a lua, as estrelas, o verde, o pássaro, tem tudo ali. Você sabe que existe um Criador, que existe Deus, você tem que amar. Não tem desculpa. A Bíblia fala que são indesculpáveis. Isto é enfrentar a ira de Deus. Nós lemos hoje Romanos, do versículo 16 ao final, que é mais 16, 32, de Romanos capítulo 1. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.